Fala pessoal, vamos aí para a nossa terceira aula de Direito Administrativo, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo começando do zero, para você gabaritar a sua prova, para você ir bem afiado na matéria de Direito Administrativo. Eu só peço assim de início que você deixe o like aí, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, nós já falamos muita coisa, né? Apesar de ser um momento introdutório, mas já falamos muita coisa. E hoje a gente vai continuar, né, com os assuntos importantíssimos aí do direito administrativo. Então, hoje nós iremos falar de interpretação do direito administrativo. Mas, professor, o que seria essa interpretação? Beleza. Interpretar é você entender, na verdade, né, o que na verdade aquela norma administrativa quer. Qual é o fim daquela norma administrativa? Para que ela serve? Qual é a finalidade, né? E o ramo, né, do direito, né, específico para isso aí, o ramo da ciência, na verdade, específico para buscar essas interpretações, é a hermenêutica, né? No caso do jurídico, é a hermenêutica jurídica, né? É a hermenêutica. A hermenêutica está muito no campo filosófico, né? Para você conseguir interpretar, você usa técnicas da hermenêutica, né? Lá quando você estuda lá os tipos de interpretação, nós temos a interpretação literal, né? Que é aquela interpretação que é exatamente o que está na lei, é exatamente o que é dito para a gente, é o que é interpretado, né? Se a bola é verde e acabou. Ah, não, a bola é verde, mas ela não queria ser verde por conta... Não tem nada disso, a interpretação é literal. Já na interpretação sistemática ou teleológica, ela já busca um pouquinho a mais, né? Tenta buscar a finalidade ali daquela norma, o contexto, enfim, toda uma questão, né? Questão da razoabilidade, tem tudo isso. Mas quando você for interpretar o direito, a norma do direito administrativo, você tem que levar em consideração esses três quesitos aqui, que é a desigualdade jurídica entre administração e administrado, porque se a administração ela está em pé de desigualdade com o administrado, você não irá interpretar de maneira que eles estejam em pé de igualdade, porque existe aqui o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E você já viu nas aulas anteriores que aqui o interesse público é um interesse público primário. Por quê? Eu quero o interesse da coletividade e não o interesse de um individual, né? Eu quero o interesse da sociedade, do bem comum, da coletividade. Beleza? Então, por isso que realmente existe essa desigualdade jurídica entre a administração e o administrado, porque a administração está tutelando um direito coletivo, né? O interesse público, na verdade. Quando você for interpretar também, preste bem atenção na presunção de legitimidade dos atos administrativos, atos da administração pública. Por quê? Exatamente isso. A administração, né, os atos dela presumiciam verdadeiros e legítimos e legais. Quando, por exemplo, um guarda de trânsito verifica que houve uma infração, ele autua a pessoa, né? Ele verificou, né? Você está vendo ali que é uma pessoa verificando outra pessoa. Só que essa pessoa que está anotando, ela está ali na condição de quê? De administração pública. Então, o ato daquele agente presume-se verdadeiro. Só que essa presunção não é uma presunção absoluta. Você já sabe disso. É uma presunção relativa, porque cabe prova em sentido contrário. Por isso que você faz um recurso, né? Ou uma defesa prévia, para tentar dizer que não foi aquilo que aconteceu e conseguir provar realmente. Outro ponto que merece destaque é que na interpretação do direito administrativo há a necessidade de poderes discricionários para a administração atender o interesse público. Tem que, na verdade, existir uma margem, né, de escolha para a administração pública. Isso não quer dizer que vai abrir um leque para a administração pública que ela consiga ser arbitrária. Aí nós saímos de um Estado de direito e íamos para um Estado absolutista, né? Em que as coisas são impostas, onde o poder está concentrado em uma só pessoa. Nesse caso aqui, essa discricionariedade ela tem os limites, né? Tem os limites da lei, tá certo? Mas aí, por que tem essa discricionariedade? Para exatamente resguardar o interesse público, o interesse da coletividade. Para ela ver, no caso concreto, o que é mais interessante para o interesse público ou não. O que é mais conveniente, o que é mais oportuno. Tá correto?
Em relação à interpretação, seria basicamente isto aqui. Em relação à evolução histórica, né? Estou vendo aqui, já tem um erro aqui bem aqui. Evolução, então esse aqui. Evolução histórica do direito administrativo. O marco inicial que a doutrina traz para a gente, do direito administrativo, é a publicação da obra O Espírito das Leis de Montesquieu, em 1748. Aqui, na verdade, está falando de quê? Você já sabe, né? Está falando da tripartição dos poderes. Né? O poder o quê? Judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Por que se criou esses três poderes? Para um poder controlar o outro. Para que um não consiga se sobressair em relação do outro e acabe, na verdade, sucumbindo o outro poder. Quando um poder se extrapolar, o outro controla. É o controle do poder pelo próprio poder. O Estado, ele é só um. Só que ele tem várias funções. Tem a função de julgar, tem a função de legislar e tem a função de administrar. Todos eles têm suas funções típicas, mas eles também podem ter, você já sabe disso, as suas funções atípicas, né? Todos eles, por exemplo, podem administrar. Por isso que o direito administrativo é tão importante. Por isso que se estuda direito administrativo. O judiciário pode administrar. Está fazendo concurso público para juiz, concurso público para servidor. Está se utilizando da ferramenta do direito administrativo. Beleza? Mas é importante também destacar que isso aqui, né, é o marco principal, né? É onde os doutrinadores são uníssonos em dizer que aqui começa, né, a questão do estudo do direito administrativo. Mas antes disso já se falava em tripartição dos poderes aonde? No livro A Política, né? Isso aqui no século IV a.C., de Aristóteles. E também se falava em tripartição dos poderes no Tratado de Governos Civis, em 1689, do empirista John Locke. Tá? Mas aqui nosso marco inicial seria a tripartição dos poderes, que está ali descrita no livro O Espírito das Leis de Montesquieu, que é, na verdade, o sistema de controle do poder pelo próprio poder. Na verdade, pelo próprio poder não, é o sistema de controle do poder pelo poder, na verdade é isto. Então, nós saímos de um estado absoluto, né? Nesse estado absolutista, o poder estava concentrado em apenas uma pessoa, no caso o rei. O rei, na verdade, era a própria divindade aqui na Terra, ele concentrava todos os poderes nele mesmo. Aí nós saímos disso, né, de um estado absolutista. Importante também mencionar que após a Revolução Francesa em 1789, que houve, na verdade, o fortalecimento aí do parlamento, né? O parlamento quase não sai. O parlamento ficou mais forte e começaram a ser definidas aí normas limitadoras da atuação da administração pública. Então, a partir da Revolução Francesa já começa a se legislar sobre como a administração pública irá atuar, até que limite, né? Quais são os limites da atuação da administração pública? Importante também falar que no Brasil, a cadeira, né, essa que a gente conhece hoje, de direito administrativo, ela foi criada por meio do decreto 608 de 51 e a primeira obra doutrinária foi publicada em 1857 em Recife, intitulada Elemento de Direito Administrativo Brasileiro, assinada pelo Vicente Pereira do Rego. Bom, em relação à evolução, é isso que nós temos para falar, né? Coisa bem básica. Agora nós iremos falar do sistema de controle administrativo, tá? No sistema de controle administrativo, eu até vou colocar isso aqui em tela cheia, né? Para ficar. No sistema de controle administrativo, nós temos dois tipos de controle, né? Nós temos o sistema francês, vou anotar aqui para vocês. E nós temos o sistema inglês. O sistema francês, assim, é bem importante a gente... Ixi, agora ficou bom que passei uma linha toda torta aqui. O sistema... Fica assim mesmo.
O sistema francês, também chamado de contencioso administrativo, e o sistema inglês também chamado de jurisdição única. Primeiro vamos falar aqui do francês, tá? No francês, a justiça comum ela é proibida, né, de apreciar as questões atinentes a atos ilícitos da administração pública. Olha aqui para mim. No sistema francês aqui, ele é um sistema que, se eu tiver um ato ilícito da administração pública, o poder judiciário não pode apreciar, não pode julgar, não pode analisar no âmbito judicial esse ato ilícito da administração pública. Por isso que lá nós temos dois tipos de justiça. Nós temos a justiça comum e a justiça administrativa. Lá tem um tribunal administrativo. Para quê? Para julgar os atos ilícitos da administração. Então é um tribunal da própria administração pública para julgar um ato ilícito da administração pública. Então ela é tanto julgadora quanto ré. E aí o pessoal questiona a questão da imparcialidade. Tá certo? Então muito tranquilo, tá? Muito fácil isso aqui. Estou voltando aqui. Então o sistema francês, ou o sistema do contencioso administrativo, né? Nós temos duas justiças, né? Nós temos a justiça administrativa e nós temos a justiça comum, tá? A justiça comum. A justiça comum vai ficar responsável de todos os atos ilícitos ou conflitos ou litígios que não sejam da administração pública, né? Já o sistema inglês, ou o sistema de jurisdição única, não tem uma justiça especializada ali, uma justiça só para a administração pública. Tá certo? Então a própria justiça comum irá analisar os atos que estão ali eivados, né, de vícios de ilegalidade pelo sistema da justiça comum. Tá certo? Então tanto a mesma justiça que julga os litígios particulares vai julgar os litígios também, os conflitos que estão ali à administração pública. Então você já deve estar desconfiando aqui que o Brasil fez o quê, professor? O Brasil adotou o sistema inglês. Só que é importante mencionar que o Brasil, apesar de ter adotado o sistema inglês, mas não é qualquer coisa que a justiça irá apreciar. Ela vai apreciar o quê? Ela vai apreciar algo que padece de vício de legalidade, algo que, por exemplo, que fere o princípio da razoabilidade, por exemplo, né? Aí pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Algo que é discricionário da administração pública. Pode o juiz lá tentar escolher pela administração pública? Claro que não. Não pode. Tá certo? Então, é por isso que se fala que a justiça não pode adentrar o mérito administrativo. Não pode. Né? Ela vai se ater a atos ilícitos atinentes a vícios de ilegalidade. Por exemplo, olha só. Um candidato é aprovado em concurso público, né? E foi aprovado, foi homologado o concurso e o concurso tem 2 anos de validade. Aí o candidato entra com o mandado de segurança requerendo a nomeação. Ele impetra o mandado de segurança. Então eu, como procurador, vou contestar que ainda está dentro o concurso ainda está dentro do prazo de validade e que é discricionário. O que o juiz vai me dizer? Olha, é discricionário, infelizmente eu não vou poder mandar a administração te nomear por conta que eu não vou adentrar o mérito administrativo. Beleza? Então, nomear aprovado em concurso público dentro do prazo de validade é discricionário da administração pública. Ela pode nomear desde o primeiro dia até o último dia de validade. A não ser, obviamente, né, aí há ressalvas que o candidato consiga provar a preterição. Aí já são outros 500. Tá certo? Então, continuando aqui. Então, você entendeu, né? O sistema de francês e o sistema inglês. Sistema francês, nós temos 2 justiças. Uma justiça que é só específica, né, para julgar os litígios, os conflitos que tem a administração pública, e essa justiça ela é da própria administração pública, né?
Na França se usa esse sistema, obviamente, por isso que o nome é sistema francês, e é muito criticado por conta que é muito criticado, na verdade, a questão da imparcialidade, né? Como é que eu sou réu e juiz ao mesmo tempo, né? Pessoal, isso impede que a administração pública ela possa controlar os seus próprios atos? Não impede. Por isso que existe o princípio da autotutela. A administração, no caso falando agora do Brasil, que adota o sistema inglês, a administração pública existe um princípio chamado princípio da autotutela, em que ela pode rever os seus próprios atos. Ah, professor, o ato não é oportuno e não é mais interessante para a administração pública, né? Não é conveniente mais para a administração pública. Eu posso rever. Ah, rapaz, eu cometi um ato ilegal. E agora? Eu, administração pública, posso anular o meu ato que está ilegal. É o princípio da autotutela. Beleza? Então nada impede. Nada impede também que a administração pública possa julgar, né? Vamos dizer que tem um recurso de multa aqui, você entrou com recurso, perdeu. Isso vai impedir que você entre no judiciário para rever isso aí? Não, você pode entrar no judiciário. Mas a administração ela pode julgar seus próprios recursos no âmbito administrativo, não tem problema algum. Beleza, galera? Então, hoje na terceira aula a gente vai encerrar por aqui, tá certo? Apenas esses tópicos aqui. Galera, gostaria de pedir o like, né? Gostaria de pedir a inscrição e até o próximo vídeo, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.